mensagens, né, através de vários de nós, né, acerca do Espírito Santo. E algo que eu queria te despertar essa noite é a forma como o Espírito Santo trabalha na nossa vida. O Espírito Santo, ele é o maior interessado para que a gente caminhe em santidade, em novidade de vida. Ele quer que a gente tenha um aprendizado constante, um discipulado ativo nas nossas vidas. Ele quer que a gente cresça no conhecimento e ele quer nos levar ao crescer no conhecimento. Ele quer nos levar a viver uma vida onde se expresse esse crescimento em obras concretas. Apareçam os frutos que ele tem ministrado na nossa vida. E algo que eu tenho, assim, percebido através de todas essas mensagens que a gente tem ouvido sobre o Espírito Santo, é que muitas vezes nós precisamos tomar muitas decisões. Constantemente, eu creio que cada um de nós aqui, constantemente, precisamos tomar decisões. E muitas vezes essas decisões não são nem sempre a que a gente quer tomar, são decisões, às vezes, que a gente não desejava de tomar essa decisão. Muitas vezes, planos, sonhos, ações que a gente espera são momentaneamente interrompidos. Mas a gente tem aprendido que a vida tem funcionado dessa forma. Porém, eu queria despertar você para algo essa noite, que a Bíblia nos traz uma outra perspectiva. O mundo pensa assim, que os planos estão abortados, que as decisões a gente tem que tomar rapidamente. A Bíblia constantemente ela está falando, e eu penso assim que cada domingo a gente tem ouvido de várias formas, né, que o Espírito Santo tem um agir nas nossas vidas. O quanto nós temos permitido esse agir do Espírito Santo nas nossas vidas. E sabe, amados, eu estava pensando sobre o agir de Deus nas nossas vidas, né? E como que Deus fala e faz diante de várias situações, né? E o Espírito Santo começou a me levar a percorrer na Bíblia que Deus usa várias formas para se comunicar com a gente. Ele usa, por exemplo, uma sarça ardente, ou uma situação que a gente acaba lutando com o anjo, né? Como Jacó lutou, né? Ou pode acontecer dele a gente ver somente uma mão escrevendo na parede. Se lembram desse episódio? Ou ele pode, de uma forma mais conhecida, que todos conhecem, né? Ele pode usar um jumentinho, né? Uma mulinha, né? Para falar com a gente. Porém, eu percebo que a gente está numa luta, porque a gente vive em meio a um mundo globalizado e muita comunicação, muita informação chegando às nossas vidas, e essas informações, essas decisões, agora há pouco eu estava ouvindo a conversa de vocês aí, toma vacina, não toma vacina, vamos esperar uma melhora na vacina, são informações que vão chegando, e decisões, eu me lembro até o João Alfredo, com muita sabedoria, usou uma frase interessante aí, falou, mas você decida. Então, vocês percebem, a gente constantemente estamos sendo desafiados a tomar decisões. Porém, amados, eu queria dizer algo para vocês em relação a isso. Nós temos, e eu creio que todos nós aqui temos aprendido que o Espírito Santo quer nos ajudar a tomarmos as decisões diante do inesperado, diante daquilo que a gente não está vendo. O Espírito Santo quer nos dar discernimento, porque uma das obras do Espírito Santo, se a gente entender bem
a forma como o Senhor Jesus nos explicou, né, que o Espírito Santo ele viria para nos ajudar e nos mostrar acerca do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma das muitas maneiras do Espírito Santo tratar na nossa vida é nos trazer uma visão correta e completa de ações ou decisões que a gente precise tomar. E tem um texto que eu queria compartilhar com vocês essa noite, que fala um pouco acerca disso. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Amém? Todos acharam? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém, queridos? Eu não sei se na sua Bíblia esse texto, essa fala, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ela está entre colchetes, certo? Ou entre aspas, ou entre separação. Se a gente fosse ler o texto sem essa chamada de atenção que o texto está dando, ficaria assim: conheço as tuas obras e sei que tens pouca força. Só que o Senhor quer tratar. E eu creio que esse texto, amados irmãos e irmãs, esse texto é um texto que Deus quer tratar na nossa vida essa noite. Amém? Por isso eu queria orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, ó Espírito Santo. Fala ao nosso coração. Ministra ao nosso coração. Queremos estar atentos, sensíveis àquilo que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Pai, por isso eu peço a Ti, tira toda a correria, todo o atropelo do dia de hoje, que nós possamos estar sensíveis para ouvir a Tua voz, Pai. Queremos estar sensíveis para entender, Pai, a mensagem que o Senhor quer compartilhar ao nosso coração, Pai. Eu rogo a Ti, ó Espírito Santo, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, o texto aqui de Apocalipse 3, ele é tremendo e ele é a imagem da possibilidade divina para mim e para você hoje. Por que eu falo que é tremendo esse texto, né? Dentro da literatura bíblica, né, a imagem da porta é uma das imagens mais lindas que tem dentro da literatura. E pensando um pouquinho acerca de porta, né? Porta ela pode significar algumas coisas. Pensando nisso, me veio na minha mente, em primeiro lugar, que porta sempre tem um significado de segurança. É ou não é? Uma porta trancada com ferrolho, quem que não tem aquela sensação de segurança de estar atrás de uma porta bem trancada, bem fechada, né? Também ela pode trazer uma leitura de rejeição. Quem já não ouviu aquela frase assim, o Chico está com a cara fechada, está com a porta fechada, né? Muitas vezes as pessoas usam essa expressão para dizer
que uma porta fechada, um semblante fechado, tem um significado de rejeição. Ou, em terceiro lugar, uma porta pode simbolizar também descanso. Que coisa mais tremenda é quando você chega na sua casa e você pega a chave, abre a porta e entra. Então, imediatamente vem aquela sensação, estou em casa, né? Posso tirar o sapato, posso tirar a camisa, estou em casa. Lugar de descanso, aconchego do lar. Porém, amados, o texto específico aqui de Apocalipse 3, ele não representa nenhuma dessas três situações que eu falei. Pelo contrário, se a gente prestar atenção, o texto está dizendo que a porta está aberta. E sempre quando a Bíblia fala de uma porta aberta, o significado teológico do texto quer dizer que é oportunidade. Deus está permitindo oportunidades infinitas. Deus está nos despertando para aquilo que ele pode fazer. A porta está aberta, a oportunidade está aberta, há possibilidades. E algo que eu creio que o Espírito Santo quer nos ensinar essa noite é que Deus está atento ao nosso coração, à nossa vida, e ele sabe as portas que ele precisa abrir. Deus sabe. E, como eu disse, portas abertas, elas são amplas oportunidades de novas maneiras da gente enfrentar desafios. Como eu falei no começo, a gente está vivendo dias de muitas decisões a serem tomadas, e muitas vezes essa decisão a gente pode interpretar que é uma porta aberta, uma porta fechada. Nós não temos o discernimento, mas Deus sabe. Deus conhece o nosso coração. E dentro dessa máxima que o texto está nos trazendo, eu queria compartilhar algumas ações que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, pensando nessa questão do texto aqui das portas abertas, né? E o primeiro ponto que eu queria destacar é que a gente precisa confiar em Deus, porque ele pode abrir qualquer porta. O texto diz que ele é o santo, ele é o verdadeiro, aquele que tem a chave do reino, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. E aqui me vem um pensamento, amados, uma pergunta que eu queria que você refletisse. As pessoas que estão ao nosso redor, no nosso, fazem parte do nosso dia a dia, eles veem em nós alguém que confia em Deus? Pensa, decisões, tomar decisões, ações que eu preciso fazer. As pessoas estão vendo em nós pessoas que confessam e que creem em Deus. Sabe, amados, por que eu penso isso? Muitas vezes, no meu entendimento, uma porta aberta, ela sempre tem a ver com o desconhecido. A gente não sabe o que está por trás da porta, né? E inicialmente pode provocar em nós uma sensação de desconforto, de insegurança, de desconfiança. Nós não estamos acostumados com portas abertas assim, e entrar, a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. E aqui eu queria dar um testemunho do porquê que esse texto falou muito ao meu coração, né? Na madrugada de segunda-feira para terça-feira, né? Eu tive uma reunião e fui informado de uma situação, né? E aquela situação tirou minha paz. Algo que é uma situação que eu precisava resolver, e aquilo tirou minha paz. E eu fui dormir pensando naquilo, não conseguia dormir. E na madrugada eu levantei, fiquei na sala,
fui acertar meu coração diante de Deus. E orando a Deus, buscando a Deus, assim, bem sem saber como resolver essa situação que me foi proposta, o Espírito Santo começou a falar comigo e me levou exatamente a refletir nesse texto. E no mesmo tempo veio forte no meu coração exatamente o que o texto está falando aí. Quando eu abro uma porta, ninguém fecha. E algo interessante, que se você perceber, ele diz assim que eu sei que você tem pouca força. Amados, muitas vezes nós erramos diante de ações, decisões que a gente precisa tomar, porque a gente acha que a gente tem todo o conhecimento da ação, a gente pensa que a gente tem a força que a gente necessita, a gente esquece que Deus conhece as nossas mazelas. Deus conhece a gente no íntimo, Ele sabe. Ele conhece a nossa paz interior, ele conhece a nossa falta de paz interior. Deus conhece. Muitas vezes a gente é enganado por alguns sentimentos e emoções que a gente tenta camuflar, esconder, né? E eu, nessa madrugada, eu confesso para os irmãos que eu estava bem apreensivo. E o Senhor falou: você está com medo do que vai acontecer? Confia, tenha paz. E interessante, amados, que aí eu perdi completamente o sono e comecei a meditar nesse texto. E no texto, Deus foi falando muito comigo. O Senhor sabe, e é uma particularidade aqui, eu acho que a maioria sabe, né? O nome Filadélfia é amor fraternal, né? Então, mais do que nunca, nós como igreja, o Senhor nos tem chamado a ter um coração fraternal, um coração fraterno. Um coração de alguém que acolhe, alguém que entende os desejos do Senhor, os desígnios do Senhor, né? Algo que o Senhor falou muito claro ao meu coração é que esse texto está falando que a dádiva aqui é saber que as portas que estão sendo abertas, muitas vezes, não são destinadas somente àqueles que são fortes, destemidos, que têm coragem, que têm intrepidez. Não. O Senhor está chamando a todos aqueles que confessam e professam o seu nome. Deus abre portas a quem ele deseja abrir. E muitas vezes eu percebo assim e aqui é um segundo ponto que eu queria destacar, né? Que Deus ele abre portas em qualquer circunstância. O texto diz que ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. E algo que me vem à mente, amados, o primeiro ponto que assim me vem à mente aqui é que um aposento que não tem portas é uma prisão. Você já parou para pensar nisso? E aqui eu queria que você pensasse um pouco comigo, tá? Que a gente precisa entender que muitas vezes essas portas que o Espírito Santo está falando comigo e com você essa noite não são somente portas físicas, porque uma porta, como eu falei no começo, é uma escolha. E quando as circunstâncias fecham todas essas portas visíveis, muitas vezes o nosso íntimo também fecha. A gente começa a ter medo, a gente começa a achar que não vai ser possível acontecer, Deus não pode estar nisso, porque o medo age assim, age na nossa incapacidade. Por isso é tão tremendo o que o Senhor Jesus diz à igreja de Filadélfia. Eu conheço as tuas obras e sei que você não é forte, você é frágil. Algo que o Espírito Santo falou com muita clareza ao meu coração e eu queria compartilhar com você, amados, é que as portas pelas quais mais se fecham nas nossas vidas são as portas emocionais que estão na nossa alma, que geram medo, incerteza, insegurança.
E mais do que nunca, por a gente receber um acúmulo de informações, um acúmulo de conhecimentos que vem vindo, notícias que vem chegando, isso sem a gente pensar, porque, como eu já disse algumas vezes, o nosso inconsciente é uma matéria de estudo, nós não sabemos, mas ele tem uma facilidade de acumular más notícias. E onde o medo entra, a coragem esvaece. Por isso, mais do que nunca, o Espírito Santo está abrindo essas portas na nossa vida para sair o medo e entrar a coragem, para sair o ódio e entrar o perdão, para sair a falta de conhecimento e entrar o aprendizado. Mais do que nunca, o Espírito Santo quer nos ensinar, ele quer nos tornar livres para entender o agir, o mover dele nas nossas vidas. Amados, a gente precisa, mais do que nunca, reconhecer que quando a gente entende a palavra que o Espírito Santo está trazendo nas nossas vidas, nós estamos tendo entendimento, discernimento. A gente acaba vendo possibilidades onde a gente não via possibilidades. Eu não sei se já aconteceu com você, mas essa madrugada aconteceu algo muito tremendo que Deus me fez trazer à memória, amados. Eu estava aquilo estava tirando a minha paz, uma situação que eu precisava resolver. A partir do momento que eu busquei a Deus, orei, e o Senhor me trouxe clareza, eu comecei a ver um monte de possibilidades, um monte de ações, um monte de situações que já está se resolvendo. A situação continua aí, sim, continua aí. Mas o Senhor me abriu um leque de possibilidades. Da mesma forma, amados, eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se você também tem vivido dias assim, que você é tomado por várias decisões e você não sabe como fazer. Amados, deixa eu dizer, o poder de Deus, o dunamis de Deus está em nós, é o Espírito Santo. E ele quer nos levar a entender que as portas que o Senhor abre nas nossas vidas são portas de possibilidades. Nós não podemos ignorar aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Amados, deixa eu dizer algo importante para vocês. O Espírito Santo quer nos ensinar a discernir as oportunidades que Deus tem aberto para que a gente possa cultivar no nosso dia a dia, estarmos atentos, lúcidos às necessidades, às situações. A gente precisa começar a notar aquilo que o Espírito Santo está nos dando luz, aquilo que ele está nos revelando, amados. Porque senão a gente fecha o coração e a gente perde aquilo que o Espírito Santo está falando. Sabe por quê, amados? Às vezes a gente pensa que oportunidades é a gente mudar, sair do lugar que a gente está, ou pensa que é descobrir uma coisa nova, previamente ignorada. A gente precisa entender, amados, que quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração, ele muda a nossa sorte. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês muito interessante, que é mudar o conceito, o que é entender a porta que Deus abre. Por exemplo, se a gente pegar a história do povo de Israel, a gente se surpreende com a ação como Deus trabalhou a nação de Israel. Quando a nação de Israel estava empreendendo a sua jornada, né, saída do Egito, e Deus operando coisas maravilhosas, coisas grandes, né? Aquelas coisas tremendas, né? Passaram pelo mar, passaram sobre as muralhas de Jericó, então eles estavam achando que eles estavam com tudo. Deus estava preparando um exército poderoso, uma nação muito rica. Foi isso que aconteceu. Vocês já pararam para se perguntar por quê? Amados, Deus levou eles a conhecer o exílio, a opressão. E isso trouxe benefício. Sabe por que trouxe benefícios, amados? Porque pode ser que a gente pensa que
A porta que se abriu para Israel foi uma porta de desgraças, né? Como eu falei, de exílio e de opressão. Mas sabe qual foi a porta que se abriu para Israel, amados? A porta que se abriu para Israel foi para a grandeza espiritual. Você já parou para pensar algo? Deixa eu dizer algo importante para você. Israel, o povo de Israel, mudou a vida moral e espiritual do mundo. Você já parou para pensar isso? Ou não? Para eles parecia que estava acontecendo uma coisa terrível, mas nós estamos aqui hoje, eu e você, porque a gente está recebendo as bênçãos espirituais que a nação de Israel conquistou. E essa semana, para vocês verem como o diabo é sujo, amados, eu vejo um jovem falar uma asneira tão grande acerca, olha para vocês perceberem aonde nós estamos chegando. A menina até questionou ele, mas você não pode falar, o nazista matou os judeus, tudo. E ele falou, não, o meu problema não é com o judeu, o meu problema é com o que a nação judaica representa. Olha só, o pensamento que está se falando hoje. O que ele é contra? Ele é contra o que a nação judaica representa. A grandeza moral e espiritual que nós temos aprendido. Enquanto, quer ver? Para um pouco e pensa. Dizem que a Síria foi uma grande nação. A Babilônia foi uma grande nação. Que os persas foram uma grande nação. O que aconteceu com eles? Qual é a riqueza moral e espiritual que eles deixaram? Você já parou para pensar isso? Amados, deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo continua abrindo portas nas nossas vidas. Portas onde a moral, a espiritualidade são presentes. A dádiva de Israel permanece até hoje na humanidade. As bênçãos, a graça, a unção, o ensino judaico-cristão. Interessante, como eu falei, na Bíblia, a disponibilidade de portas abertas nunca se deve às pessoas às quais elas são indicadas. As portas abertas, elas são benefícios para outros. Aquele povo nunca imaginou que a história que eles estavam escrevendo naquele exílio no deserto, a situação que eles enfrentaram, ia abençoar gerações. E continuará abençoando. Porque são portas de oportunidade. Amado irmão e irmã, muitas vezes você não pode estar entendendo uma porta de oportunidade que está se abrindo na sua vida. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a olhar com um olhar egoísta, com um olhar que pensa só para si. Muitas vezes, quando o Espírito Santo abre portas na nossa vida, pessoas ao nosso redor vão estar sendo abençoadas. Pessoas que a gente nem imagina vão estar recebendo da graça que Deus está derramando nas nossas vidas. Nós precisamos estar abertos para aquilo que o Espírito Santo está fazendo. A gente precisa parar de olhar para o umbigo. Sabe essa expressão? E olhar para aquilo que Deus está mostrando. O Senhor está nos chamando para ser uma bênção às nações. Queridos, uma porta que Deus abre para nós, muitas vezes, ela não é aberta somente para nos beneficiar, mas é para ela abençoar muitas vidas. Nós vamos receber dessa bênção, mas essa bênção é para ser compartilhada. Deus é um Deus que compartilha. Deus tem nos ensinado a sermos discípulos que compartilham a graça. Por isso que o Senhor nos concedeu o ministério da reconciliação.
E ele tem nos dado todas as ferramentas necessárias para a gente reconciliar aqueles que estão afastados do Senhor. E sabe, amados, algo muito interessante aqui. Uma porta aberta, ela geralmente não é uma imagem muito bonita. Geralmente a gente pode olhar e ver algo que não é agradável. Mas sabe por quê, amados? Porque às vezes a gente não está discernindo o propósito de Deus através dessa porta aberta. E Deus tem, com certeza, um propósito que vai abençoar a nossa vida e a vida de muitas pessoas. Nós não conhecemos, mas Deus sabe. Olha como é tremendo o texto de Mateus, quando o Senhor Jesus fala, porque aqui o texto fala que o Senhor tem a chave de Davi, né? E quando ele chega para Pedro e fala assim: Tu és pedra, e de ti edificarei a minha igreja, dar-te-ei a chave, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O Senhor tem nos dado a chave, amados. O Senhor tem nos capacitado. Não diga que você é frágil, não diga que você não consegue. O texto é muito claro: conheço as tuas obras, eu sei que você é fraco. Porém, tem uma porta aberta entre esse diálogo. Antes do Senhor falar, conheço as tuas obras e eu sei que você é fraco, há uma porta aberta, uma porta para oportunidades. E algo importante que me vem à mente aqui é que o Senhor está abrindo oportunidades para mim e para você sermos testemunhas da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Eu fico pensativo e pensando muito sobre esse texto aqui essa semana. Deus, ele não diz no texto que ele coloquei diante de você uma porta com uma rede de proteção. Às vezes a gente está acostumado, né? Quem conhece minha casa sabe, eu estava na sala orando, e a hora que eu olho para frente, tem a sacada minha e tem uma rede bonita de proteção, né? Na hora o Espírito Santo falou para mim: a porta que Deus está abrindo não tem rede de proteção. Para de ficar procurando proteção. O Senhor é contigo. Vai na tua força. O Senhor conhece as suas limitações. Amados, que coisa tremenda é quando a gente ouve o Espírito Santo e a gente entende que ele quer nos usar. Não diga que você é fraco. Não diga que você não consegue, porque o Espírito Santo está contigo. Ele é a força que eu e você necessitamos. O Senhor não diz no texto aí que eu coloquei diante de você um conjunto detalhado de instrução, de modo, né? Como fazer, como falar, como agir, como pensar. Não, ele não colocou. Ele simplesmente quer que a gente dê passos de fé. E aqui é tão tremendo o texto de Hebreus, capítulo 11, quando ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos dar passos de fé, confiantes que o Senhor está à frente. Amados, deixa eu dizer algo para você. Uma porta aberta não significa que tudo que a gente vai encontrar é agradável, tranquilo. Uma porta aberta não tem plano de como agir, como fazer, como detalhar. Ela é uma porta aberta. Para descobrir o que está do outro lado, o Senhor quer que a gente entre. E como eu falei agora há pouco, amados, não é só para abençoar a gente, mas é para abençoar muitas vidas. Muitas vidas. Deus tem nos dado capacidade para sermos dispenseiros da multiforme graça. Abençoar as vidas, abençoar pessoas. E tem um outro ponto que eu queria destacar aqui também,
que Deus, quando ele abre uma porta, ele é muito discreto. Ele sabe. Muitas vezes, ele não indica para nós a porta a escolher. E aqui eu vejo que é algo que pode até, às vezes, trazer uma frustração, né? Porque não tem coisa mais gostosa do que você ter uma convicção detalhada, né? De como fazer as coisas, de como agir, né? Mas não. O que Deus quer nos ensinar e o que o Espírito Santo tem falado nesses dias é que, diante das dificuldades das escolhas, nós precisamos pesar, orar, buscar a Deus, buscar um conselho, pedir uma palavra de sabedoria. Amados, nós somos um corpo. Coisa mais tremenda que eu tenho aprendido a importância de ouvir um conselho, de ouvir alguém que está próximo. Deus usa a multiforme graça que está entre a igreja, os seus santos. Deus fala. Nós precisamos conversar. Não tome decisões sozinhos, precipitados. Não, converse, fale. Coloca o teu coração, abre o teu coração. Para mim é muito claro que o texto está dizendo que escolher uma porta não é fácil. E o ponto aqui, que eu creio que o Espírito Santo está falando comigo e com você essa noite, é que muitas vezes o medo nos leva a fazer escolhas erradas. Muitas vezes o medo nos atrapalha. E o texto é muito claro o que Jesus está dizendo à igreja de Filadélfia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Só que ele não especifica que porta é essa. Você percebeu aí no texto? E a Bíblia, muitas vezes, ela, quando trata desses assuntos de Deus falando, Deus se aproximando, ele nunca chega para uma pessoa e diz, fica. Vocês já perceberam isso ou não? É difícil a gente encontrar um texto que ele interrompe alguém pedindo para que a pessoa fique num contexto de segurança, num contexto de conforto, de lugar de descanso. Ele abre uma porta e convida a pessoa a entrar. E há uma espantosa verdade nesse texto que, para mim, assim, mais do que nunca, nós estamos, cada um de nós, sendo desafiados nesses dias a entrar por portas, a tomar decisões. Mas como, e aqui que eu queria que você tivesse assim sensibilidade do espírito, amados. Como você tem feito suas escolhas? A quem você tem ouvido? Quem tem sido o seu conselheiro? Porque, como eu falei, Deus tem aberto portas. Mas a gente precisa ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo, mais do que nunca, tem falado, amados. E algo que nós precisamos entender, que uma porta aberta, ela é uma chave para a gente entender que Deus está providenciando algo para que a gente haja, para que a gente caminhe segundo a vontade dele. Não tem como fazer a vontade de Deus sem santidade de vida. Não tem como fazer a obra do Senhor se a gente não está em concordância com o Espírito Santo. Amados, eu vejo que o diabo tem confundido muito a igreja. O diabo tem trazido muita confusão ao povo de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de clareza.
Se a gente prestar atenção, o apóstolo João, que nos trouxe essa dádiva, né, essa maravilha, essa pérola dessa passagem de Apocalipse 3, ele está usando uma expressão maravilhosa. Ele está dizendo que o que está diante da igreja é uma porta que foi aberta. Eu creio que a mensagem que Deus tem para mim e para você hoje é que Ele está abrindo portas. E essa é a maneira que muitos autores judeus, né, como João, usam para dizer que a oportunidade que Deus nos dá não acontece por acaso. Nada acontece fora dos desígnios de Deus. Deus tem sempre um propósito. Deus interfere. O que está diante de nós é algo que não é humano, é sobrenatural. E nós precisamos entender que Deus está no controle. Ele é o maior interessado que eu e você seja bem-sucedido nas decisões que a gente tomemos. E aqui, se você prestar atenção no texto, não está falando simplesmente de uma porta aberta, mas está falando de uma porta que foi aberta. E quem abriu tem o poder de fechar que ninguém tem, só ele. E algo muito profundo aqui, que eu queria dizer assim, que muitas vezes a gente não entende porque algumas vezes algumas escolhas erradas que acontecem, né? A gente sempre leva para o lado negativo, né? Ah, não devia ter feito essa escolha, não devia ter feito, não devia ter tomado essa decisão, né? Amado, você já parou para pensar que muitas vezes uma escolha errada, uma decisão errada que nós tomamos pode ser Deus tratando o nosso coração endurecido? O apóstolo Tiago diz que se alguém de nós tem falta de sabedoria, a gente deve pedir a Deus. Ele não diz que a gente deve perguntar sobre a sabedoria. Você já parou para pensar nisso ou não? É a mesma coisa que Tiago está falando. Para de pedir para Deus abrir a porta da sabedoria. A porta da sabedoria está aberta. Se você quiser depois aprofundar nisso, eu convido você a ler Provérbios 8. Provérbios 8 é uma escola sobre a sabedoria de Deus. E ali você vai ver que a sabedoria ela está aberta. Ela é alcançável a cada um de nós. Não tem a ver com circunstância nem com dificuldade. A sabedoria está lá. Pede e Deus dá. E algo que é muito claro para mim é que quando Deus abre uma porta de oportunidade, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus nessa abertura de porta que Ele está nos dando. Porque a gente sempre tem aquilo que eu falei no começo, né? A gente sempre pensa no melhor para nós. Só que a gente precisa aprender que, como o Tiago está falando aqui sobre a sabedoria, que a sabedoria nos é dada para a gente tomar as escolhas sábias, com sabedoria. Se você tem falta, peça a Deus, Ele dá. Então a gente precisa parar um pouquinho e pensar e tem que considerar a vontade primária de Deus. Qual é a vontade primária de Deus? Amados, deixa eu dizer algo importante para você. A vontade primária de Deus não tem a ver com as nossas conquistas, nem com aquilo que a gente está acumulando, mas sim com a pessoa que eu sou diante do Senhor. Por isso que eu vejo aquela frase é tão tremenda, quando diz assim, a Bíblia, eu sou
que a Bíblia diz que eu sou. Porque a Bíblia é o manual de regra e conduta na minha vida. A vontade primária de Deus, muitas vezes, não diz respeito ao emprego, a uma carreira. Não diz respeito à cidade ou à casa onde a gente mora, ou à possibilidade de se casar ou constituir família. Não. A vontade primária, a primeira vontade de Deus para mim e para você é que a gente seja conforme a imagem de seu filho. Mas deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Nós temos sido a imagem de Jesus? O principal desejo de Deus para as nossas vidas é que a gente seja como Jesus. E aqui, nenhuma circunstância vai impedir isso. Ele é o maior interessado que eu e você sejamos parecidos com Jesus. Eu sei que a gente tem vivido dias da tirania do politicamente correto. Nós temos vivido dias onde fazer as escolhas perfeitas, as escolhas que sempre a gente seja bem-sucedido. Mas será que a gente tem pensado se o fruto das nossas escolhas, além de abençoar a minha vida, tem abençoado outras vidas? Queridos, Deus pode usar portas erradas para tratar o nosso coração, para tratar as nossas motivações. Lembra que eu falei do povo no deserto? O povo foi tratado no deserto. Só que não, isso não impediu deles deixarem para nós uma herança abençoadora. Nações têm sido abençoadas pela herança que eles deixaram. Queridos, para um pouquinho, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Qual é a herança espiritual que eu tenho deixado para os meus familiares, para os meus amigos? Qual é a imagem que as pessoas estão vendo de mim como discípulo de Cristo? De alguém que confessa ter um coração sincero diante do Senhor. Como que nós temos tratado com as nossas finanças? Constantemente a gente tem feito um desafio aqui, né, da gente ajudar os missionários, né, trazer uma oferta às missões, né? E algo que conversando na diretoria a gente tem percebido como tem diminuído as ofertas. Tudo bem, estamos passando em meio a uma crise. Os irmãos são fiéis no dízimo. Amém, glória a Deus. Mas o quanto a gente tem ofertado ao Senhor. O quanto a minha prosperidade tem abençoado as pessoas. O quanto que o meu sucesso profissional tem abençoado pessoas. O quanto que a minha saúde física, emocional, tem abençoado pessoas. Amados, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Que coisa tremenda é a gente poder ser uma bênção. O texto, algo que me deixa assim muito feliz com esse texto, é que ele diz assim: eu conheço as suas obras. O Senhor conhece a minha e a tua obra. O Senhor sabe as nossas necessidades. O Senhor conhece as nossas dificuldades. E deixa eu dizer algo para você. Não se feche para aquilo que o Espírito Santo está fazendo nesses dias. Não se feche para aquilo que o Senhor pode fazer através da tua vida.
Amém, queridos? Eu queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte: a gente pode estar se perguntando agora como transformar essas portas abertas, essas oportunidades, né, em prática de vida. E eu penso que isso é mesmo um desafio, porque a nossa vida, como eu falei no começo, ela é repleta de portas, né? Repleta de decisões, ações que a gente precisa tomar, escolhas que a gente precisa fazer. Eu sei, mas eu queria dizer algo para você. Uma porta aberta por Deus, ela nos conduz a um lugar escolhido por Ele, para que eu e você sejamos uma bênção. Porque sempre quando Deus abre uma porta, isso é bênção que vem pela frente. Isso é bênção que vem pela frente. Quando o Senhor toma posse das nossas ações, do meu pensar, do meu falar, do meu agir, sai da frente. Ninguém vai poder nos resistir. Ninguém. Porque quando o Espírito Santo penetra no mais íntimo da nossa alma, a gente fica repleto do amor do Senhor. E a gente começa a olhar para as situações com um olhar diferente. Aonde antigamente a gente via um olhar negativo, a gente começa a ver com um olhar diferente. A gente começa a ver com possibilidades diferentes. Algo engraçado, conversando um pouco sobre isso, num grupo cristão de amigos que eu tenho, falando um pouquinho dessa experiência que eu tive, que falou muito sobre essa situação, alguém lá falou uma coisa importante que eu queria dizer para vocês, né? Ele virou para mim e falou assim: Chico, interessante isso que você está falando, da capacidade da gente reconhecer portas e descobrir a gama de possibilidades que se abre diante de nós em qualquer momento, em qualquer circunstância. Eu falei, por que você está dizendo isso? Ele falou, porque a gente estudando a característica de um empresário bem-sucedido, o empresário bem-sucedido, ele tem algo que no meio da, daqueles que estudam o comportamento, né, eles dizem que eles têm algo que é chamado de atenção às oportunidades. Você pega um grupo de pessoas, né, e você reconhece aquele que se destaca quando você coloca um empecilho à frente e você vê a reação das pessoas. Aquele que tem a atenção às oportunidades, ele olha as mesmas coisas que todo o grupo está olhando, mas ele percebe o que as pessoas não olham. Ele está atento à oportunidade que aparece. E geralmente ele leva os outros a tomar a decisão correta. Amados, na hora que ele falou isso para mim, eu falei assim, César, que palavra que você está me dando? Porque o Espírito Santo é exatamente isso na nossa vida. O Espírito Santo, queridos, o Espírito Santo está nos despertando para a gente parar de olhar para as dificuldades e olhar com um olhar de oportunidades. O Espírito Santo quer nos levar a ver além das possibilidades. O Espírito Santo quer nos olhar além das dificuldades. Quando vou concluir, quando o Espírito Santo nos permite olhar e ver que a porta que Deus abriu é uma porta de oportunidades, amados, nós vamos ver a sarça ardente. Nós vamos andar por sobre as águas.
Nós vamos entender o que a mula está falando. Nós vamos discernir a mão escrevendo na parede, porque é o Espírito Santo que está nos despertando. Amém, queridos? Minha oração é para que o Espírito Santo fale ao teu coração e você entenda que o Senhor tem nos chamado a sermos bênção. E as oportunidades, as portas que estão se abrindo, são bênçãos para todos que estão próximos de nós. Amém, queridos? Chico, boa noite. Você está falando uma coisa fantástica, né? E é exatamente isso. O Bill Gates, ele fala, é aquela brincadeira de fazer um ponto no meio, todo mundo olhar no ponto e não vê. Ele fala, eu olho as margens. Eu nunca olho no meio, ele falava. Eu olhava sempre as margens de todos os algoritmos, de todos os números. Eu conseguia ver a tela toda. Interessante que antigamente as pessoas faziam uma tela de pintura e colocava uma margem nela para você centralizar. Agora não, eles pintam a beirada para que você olhe além do quadro. Não tem mais moldura. A moldura, eles fazem a moldura no quadro e a pintura continua, para que você consiga ver além do que está ali. Para que a tua imaginação e a tua visão supere o que está no quadro e vá muito além. Então é uma coisa assim fantástica. Amém. Glória a Deus.